com grande satisfação que nós damos hoje início ao curso Lucro Real. Hoje, antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Camila Tomazella, sou advogada e contadora, atuo na área de consultoria e assessoria tributária. Sou advogada pela PUC São Paulo e contadora pela PUC Campinas, tenho especialização pela FGV e sou mestre em Direito Constitucional e Processual Tributário pela PUC São Paulo. Hoje eu estou super bem acompanhada pelo Dr. Ayrton. O Dr. Ayrton, embora ele dispense qualquer tipo de apresentação, já que eu perdi alguns segundinhos falando de mim, já aproveito para também falar sobre ele. Dr. Ayrton é advogado e economista. Ele é sócio fundador do Ferreira e Ferreira Advocacia. Ele foi chefe da Divisão de Fiscalização do Tesouro Nacional da DRF em Campinas e foi também delegado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, também em Campinas. É ex-professor de Direito Tributário, já palestrou em diversos cursos e com certeza todo mundo é uma figura bem mais conhecida do que eu nesse aspecto. Eu gostaria de lembrá-los a todos que nós estamos no Instagram e lá você consegue acompanhar todas as novidades, todos os nossos cursos, todos os nossos encontros virtuais que já aconteceram e acredito que alguns de vocês inclusive já participaram, e também encontrar os links desses encontros que estão gravados no YouTube. Se você perdeu algum desses, você pode acessar nosso canal lá no YouTube e você vai encontrar todos esses vídeos. Além disso, nós temos o nosso site e lá também sempre tem o calendário, quais são os cursos que irão surgir e as novidades que estão por acontecer. Eu não posso adiantar muita coisa, mas já digo para vocês que nós temos alguns cursos muito interessantes que ainda ocorrerão nesse ano. E conforme os cursos forem sendo publicados, eles estarão tanto no nosso site quanto na nossa rede social. Vamos parar um pouco de enrolação, né? E vamos direto para o que efetivamente interessa hoje. Como eu disse, eu estou super bem acompanhada pelo Dr. Ayrton. Dr. Ayrton, o senhor me escuta? Estou escutando, doutor. Tudo bem, doutor? Como o senhor está? Meio preocupado só. O tema hoje é denso, mas acredito que todo mundo vai conseguir participar e aproveitar bastante. Doutor, eu te dou a palavra para o senhor começar a apresentação e a gente está aqui junto. Bom dia a todos. Agradeço a doutora Camila a apresentação. Só queria dizer o seguinte, nós criamos a Évora, né? E criamos aqui no escritório um ambiente, né, para curso presencial. Fizemos 2 encontros só, sobre a lei da liberdade econômica, por causa da crise, né? Então, mas esperamos uma data para voltar também presencial. Hoje nós vamos tratar do imposto de renda lucro real. Evidentemente que não é toda a matéria, porque no regulamento tem mais de 1000 artigos, né, tratando do imposto de renda. Então, nós selecionamos os tópicos principais e vamos seguir esse roteiro, né, sobre o imposto de renda. Já houve época que eu trabalhava quase que só no imposto de renda. Aí depois, quando eu passei a advogar, a advocacia exige que você vá para outros campos, etc. Então, até para mim foi bom retornar de novo, olhar o imposto sobre a renda. Nós vamos fazer uma apresentação, às vezes falando da parte histórica, por que tem um dispositivo, né? E por que eu acho isso importante? Porque tem planos, né, do governo de fazer reforma tributária, que se ocorrer isso, possivelmente alguns tópicos do imposto de renda possam ser atingidos. E depois, alguns tópicos, por que eles existem e por que eles devem permanecer ou não. A exemplo do juros sobre capital próprio, distribuição de lucro, etc., que está sempre em pauta, né, para uma reforma tributária. Então, aqui como notas introdutórias, eu trouxe alguns registros a respeito da chamada nova contabilidade, né?
que quem trabalha no setor de contabilidade das empresas sabe bem disso, né? O imposto de renda sempre foi muito vinculado à apuração contábil, continua sendo, né? Para chegar no lucro que vai tributar, somente no lucro real, né, precisa do resultado contábil. Então, são duas realidades que andam juntas: o imposto sobre a renda, a legislação do imposto sobre a renda e a parte contábil. Agora, o que teve de novo, né, que já não é tão novo, né, porque é de 2007, a Lei 11.638, que trouxe para o ordenamento jurídico nacional as regrinhas da nova contabilidade mundial, né, o IFRS, que trouxe, pelo que eu agora fui ler, alguns CPCs, né, e isto é uma realidade difícil para mim, né, de entender bem esses CPCs. Aliás, até vou sugerir para a Camila, no futuro, a gente chamar alguém para fazer um seminário sobre os principais CPCs. O certo é que, com o CPC, a contabilidade quase que se libertou das regras tributárias. Quer dizer, a grande crítica que se fazia é que a contabilidade ficava vinculada à legislação do imposto sobre a renda, em especial. E agora, não, a contabilidade, ela registra os fatos de acordo com os princípios contábeis. Bom, e na prática isso levou ao quê? Pode jogar outra, por favor? O que aconteceu de concreto, né, com isso? A primeira lei, que eu acho que eu nem pus aqui, que tentou fazer a convivência entre a nova contabilidade e a legislação do imposto de renda foi a 11.941, né? E a lei recente, que cuida disso, a Lei 12.973, 2014. E aqui eu registrei, né, que a lei ficou evidente que a norma jurídica determina que a regra contábil parte dos conceitos da contabilidade. Então, é por isso que, quando nós vamos lá na Instrução Normativa 1700, e a doutora Camila depois vai fazer alguns comentários, observa que tem muitos ajustes, né? Tanto adição quanto exclusão, o que significa que realmente a contabilidade ganhou vida própria para cuidar dos fatos segundo as regras contábeis. E a legislação tributária continua não recepcionando essas regras novas. Hoje já tem estudos identificando, não é? Vai ter uma matéria aí, o CPC, que vai cuidar do imposto sobre o lucro, né? Que é quando tem aquelas diferenças temporárias que levam àqueles ajustes. Examinando concretamente isso, percebe-se, né, que são diferenças temporárias, que talvez no futuro pudesse eliminar isso e a legislação tributária reconhecer a nova contabilidade. Isso iria tirar muita complexidade que tem hoje, por conta desse espécie de divórcio entre os CPCs e a lei que regula a legislação, em especial do imposto sobre a renda. Por exemplo, eu citei aqui um autor, né, que tem um livro importante sobre isso, só que agora está tapando aqui, né? Será que dá para subir aí? Vamos ver. Esse autor aqui, ó, ele publicou um livro interessante que faz o exame desses pontos que eu estou comentando, que trata das normas internacionais de contabilidade e direito tributário. E lá fica evidente, né, que é um estudo, o primeiro que eu vi, né, disso, da dificuldade que tem ainda, e os contadores aí poderão dizer, né, que tem que fazer esses ajustes todos. Então, o primeiro tópico que nós apresentamos aqui é esse ponto. E isso vai ficar evidente
quando for sendo examinado os tópicos que foram escolhidos para apresentação aqui. Doutora Camila, você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque a doutora Camila, ela é responsável pela área de consultoria aqui no escritório, né? Ela chefia o departamento de consultoria. Então, ela é que recebe as perguntas, etc. tal. Então, você pode nos ajudar aí nisso. Na verdade, né, doutora, acho que essa parte introdutória seria interessante a gente lembrar que com essas alterações, elas também vieram na mesma época que a gente teve a introdução do SPED aqui no nosso mundo tributário. O SPED, para quem não se recorda, ele na realidade veio através de uma legislação de 2007, e começou a surtir efeitos para nós a partir de 2008 para algumas empresas, e ainda em fase de teste, 2009 para outras já de uma forma mais definitiva. Hoje a gente sabe, né, o quanto o SPED impacta nas nossas vidas. Acho que todos nós que atuamos no dia a dia tributário, a gente lida com as dificuldades, as dores e as alegrias, talvez mais dores do que alegrias, de ter que lidar com o SPED, né? E de fato o SPED ele veio exatamente de uma forma a integrar as informações do fisco, né? Hoje o SPED a gente sabe que ele não envolve apenas as informações federais, a gente tem, por exemplo, o SPED, a EFD fiscal, né? EFD, ICMS e IPI. E a quantidade de informações que nós colocamos lá é exatamente para isso, é para facilitar, embora seja para tentar ligar as informações entre um fisco e outro, né, a gente sabe que no fundo é só uma forma de facilitar para o fisco essa parte de fiscalização mesmo da informação do contribuinte. E eu digo que a gente tem talvez mais dores do que alegrias, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente fazer um preenchimento correto dessas obrigações acessórias. Há algum tempo atrás eu me lembro que eu fui, por curiosidade, verificar quantas vezes a gente informava, por exemplo, a informação da receita bruta nos SPEDs, e tinha mais de 7 vezes. Então veja, a gente manda uma informação de forma repetida, e é nesse ponto que a fiscalização acaba buscando nossas falhas no preenchimento. E a gente sabe, né, doutor, que até os próprios fiscais encontram dificuldade em compreender toda essa esfera do SPED, mas a gente sabe que a Receita Federal também, ela tem, por ser uma das receitas federais mais modernas do mundo, ela tem os supercomputadores que conseguem fazer boa parte dessa fiscalização sem a necessidade de intervenção humana. Então, a partir daí, a gente parte de uma nova fase de fiscalização, que é a fiscalização que não necessariamente precisa ir em loco nas empresas para verificar efetivamente a documentação, verificar os livros que foram preenchidos pelos contadores, enfim. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre o SPED, mas eu acho que seria bom a gente relembrar essa questão que com essas alterações também surgiu a alteração do SPED, né, que foi essa grande inovação, e que de fato hoje a Receita Federal brasileira ela é modelo para os outros países, exatamente com esse objetivo de sincronizar todas as informações e captar o máximo possível de informações que o próprio contribuinte coloca dentro desses sistemas, né, doutor? Eu noto também aí que eu estou acompanhando uma fiscalização, que a empresa é daqui de São Paulo e o fiscal é de Manaus. Ou seja, a jurisdição dos fiscais agora não está vinculado à região, é nacional. E o outro ponto que eu também observo, porque eu falei que ia falar a parte histórica, né? Só 2 minutos. Quando eu comecei a fiscalizar, só tinha o diário, nem razão, né? A gente tinha que fiscalizar lendo o diário. Todo mundo sabe que ler o diário é um problema, né? Quer dizer, hoje em dia não. Hoje é tudo no sistema, né? Os fiscais, quando vão fazer uma auditoria, ele tem que acessar vários sistemas da própria Receita. Ou seja, a impressão que me passa que cada vez mais o que vai ocorrer de autuação
diante do SPED, que controla quase tudo, são teses jurídicas, matérias que há questionamentos sobre elas. A questão de controle, de receita, de custo e despesa, por exemplo, está tudo mapeado, né? A impressão que me dá. Está tudo mapeado. Muito bem, eu acho que essa parte introdutória aqui era só para trazer essas notícias. Podemos seguir, né? Eu vi que o Pacheco chegou aí, né? Se a gente não souber aqui, a gente pergunta para o Pacheco. Tá? Todo mundo aqui conhece o Pacheco, não? O Pacheco é o dono do ICMS aqui do Brasil, né, Pacheco? No direito brasileiro, né? Toda vez que eu vou falar de algum tributo, eu sempre digo o seguinte: antes de tudo, está na Constituição que precisamos saber. Não é? Então, essa é uma particularidade do Brasil. A área tributária está desenhada na Constituição, de todos os tributos. Quanto ao imposto sobre a renda, é o artigo 153. Né? Eu vou passar aqui sem muito detalhe nisto, porque todo mundo já sabe disso, né? Só para lembrar. Então, compete à União, por exemplo, é a competência, né? A Constituição deu à União, que é o poder de tributar, né? Competência, instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Então, é o inciso 3º do 153. Renda e proventos. Aí diz o parágrafo 2º deste artigo. Será informados o imposto, né, o imposto sobre a renda, será informado pelos critérios da generalidade, que é pegar todas as pessoas que tenham renda, universalidade, que é pegar todos os fatos que apontam renda, e progressividade. Então, segundo a Constituição, o imposto sobre a renda deve ser progressivo. Quando eu comecei a trabalhar no imposto de renda, pessoa física ia alíquota até mais de 40%. Pessoa física. Hoje, são 2 alíquotas. A progressividade. Então, o imposto deve ser progressivo na forma da lei. A questão que surge quando se examina esse artigo é procurar na Constituição o conceito de renda. Porque se a gente comparar, por exemplo, com o ICMS, e formos lá na Constituição, no artigo que trata de ICMS, nós vamos verificar que lá tem todos os elementos que compõem a regra do ICMS, que é realizar operação, que é um negócio jurídico, né, comprar, vender, com mercadorias, portanto, mercadorias é aquele que está no comércio, etc. Ou seja, lá tem todos os sinais do que é o ICMS. Eu já tentei, e muita gente tentou, né? Vários autores tentaram encontrar na própria Constituição o conceito de renda. E eu vejo o Dr. Quiroga, por exemplo, que é lá dos Mato Filhos, publicou uma tese, né? A tese dele, acho que é de doutorado, sobre essa questão, tentando buscar na Constituição o conceito de renda. Acho que não conseguiu, porque, para mim, a Constituição não trouxe o conceito de renda. O que tem na Constituição é o que está apontado aqui. São apontados os seus critérios formadores da renda. Né? Generalidade, que é todos os contribuintes, que é o princípio da isonomia, né? Universalidade, que é pegar todas as mutações patrimoniais que tenham o signo de renda, e progressividade, que seria a elevação da alíquota à medida que cresce o montante tributável. Isso é chamado de capacidade econômica do contribuinte. Tem muitos autores que defendem, no lugar da progressividade, em substituição à progressividade, a proporcionalidade, que é o seguinte: mesma alíquota independente do volume da renda.
A progressividade, o pressuposto é ter alíquotas. À medida que vai aumentando a renda, vai aumentando a alíquota. A proporcionalidade, que é outra maneira, que não está na nossa Constituição, né? Não está, aumenta a base, mas não mexe na alíquota, na proporcionalidade. Na progressividade, ocorre a elevação da alíquota. A Constituição de 88 escolheu a progressividade. Isso está em discussão hoje por causa da tributação ou não dos dividendos. Essa é uma discussão que radica em torno desses conceitos. Eu também já trabalhei num período que o lucro distribuído era tributado, né? E a legislação do imposto de renda tem os artigos que trata desses efeitos. Um deles é a distribuição disfarçada de lucro, que está no regulamento ainda, está na legislação, só que não se aplica, porque não tem tributação de distribuição de lucro. Então, uma discussão que pode voltar é se deve ou não tributar os lucros distribuídos. Isso é uma questão, às vezes, com conteúdo ideológico. Nós que somos da área contábil, né, e você me desculpe também, sou técnico em contabilidade, né? Aliás, eu já ganhei a vida com diplominha de técnico, viu? O que mostra que eu estou antigo aqui embaixo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem curso superior, né? A questão da distribuição do dividendo, eu penso o seguinte, eu não vejo nenhum problema tributar os dividendos. Vai voltar aquelas questões das fontes disfarçadas? Possivelmente. Agora, para fazer isso, teria que reduzir a alíquota da pessoa jurídica, né? Porque quando eles tiraram, eles aumentaram a alíquota para chegar em 30 e pouco lá, né? Então, tributar os dividendos vai significar reduzir a alíquota da pessoa jurídica. Bom, essa é uma discussão que nós veremos, eu acho que no próximo governo, né? Se cuidarem da reforma tributária. Pode seguir, por favor. Bom, mas nós estamos atrás do conceito de renda, né? Renda como acréscimo patrimonial. Essa é a palavra-chave. Renda é igual a acréscimo patrimonial. Quando a empresa apura resultado positivo no balanço, ocorreu um acréscimo patrimonial. Significa que os ativos, né, doutora Camila? Os ativos superaram os passivos, que deu um acréscimo patrimonial, né? Então, renda é considerada como acréscimo patrimonial, tanto na Constituição como na visão doutrinária. Aí diz que o patrimônio, a universidade de direito, comporta relações jurídicas da pessoa, tal. Aí eu citei um autor aqui que tem um livro importante sobre essa matéria, que é o professor Luiz César Souza de Queiroz. O acréscimo patrimonial deve ser apurado em certo período de tempo. Esse é um ponto. Renda pressupõe, somente de pessoa jurídica, tem que ter o elemento temporal. Eu tenho que medir o acréscimo patrimonial num certo período. Nós vamos conversar bastante, né, doutor Camilo? Se a empresa deve avaliar se a sistemática trimestral tem vantagem ou não em relação à apuração anual. No imposto de renda, essa é uma discussão que precisa ser feita. E nós vamos, mais à frente, voltar nesse ponto, que é importante. Mas o certo é que falar de renda pressupõe o elemento temporal. Então diz, a partir da combinação de todos os fatos que contribuem para esse acréscimo, fatos acréscimos, diz o autor, são as receitas, né? Conjugado com os fatos que contribuem para o decréscimo, que são despesas e custos, na combinação desses elementos chega a renda.
Assim diz o Carrasa, o Rocco Carrasa, que é outro professor que tem um livro importante sobre imposto de renda. Né? Assim, renda e provento de qualquer natureza, diz o professor, é a mutação patrimonial positiva apurada num determinado período de tempo. Aí, também nós vamos examinar mais à frente a questão da trava dos prejuízos. Né? Porque é positiva, mas como mede por período, surge período que dá prejuízo. Então, pergunta-se, não deveria zerar a base usando o prejuízo e não ter a trava? Essa questão chegou ao Supremo, né? Depois nós vamos ver. E também vamos examinar isso, como é que a empresa pode fazer se tiver prejuízo acumulado, como é que ela pode fazer para permitir que se use mais rápido esse saldo. Nós vamos discutir isso no momento oportuno. Pode ir na outra. Aí, o Supremo, né, nesse recurso extraordinário, 633922, que foi o ministro Lewandowski, e o Supremo tratou do que seria renda. E foi numa ação que era negócio do cruzado, bloqueado, e incidência de imposto de renda. Aí o que ele disse, o ministro? Ele disse que o plenário do Supremo Tribunal destacou que a Constituição Federal atribui competência à União para instituir imposto sobre a renda de qualquer natureza. Até aí está repetindo o que está na Constituição, não disse nada de novo, né? Sem qualquer adjetivação ao vocábulo renda, o que confirma aquilo que eu disse no começo. Nós não encontramos na Constituição o que é a definição de renda. Isso aqui está ratificado, aquela ideia, pela decisão do Supremo. Razão por quê? Agora que vem a novidade, no voto do ministro. Razão por que coube ao legislador ordinário complementar, no caso, o Código Tributário, no artigo 43 do CTN, a sua definição de renda como produto do capital, do trabalho ou combinação de ambos, estabelecer como faturador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza. Essa aqui é do ministro, ele citou, não é, o ministro Lewandowski, citou um julgado que tinha sido relatado pelo ministro Nelson Jobim. Então, aquelas ideias que eu disse no começo, todas elas estão aqui referendadas por essa decisão do Supremo, que a Constituição, no particular, não trouxe o conceito de renda. Mas renda, elemento vinculante, né? Renda igual a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Bom, e aonde que nós vamos achar o conceito de renda? Na legislação. Se não está na Constituição, deve estar em outro lugar. E aí, vamos ao Código Tributário, no seu artigo 43. Esse artigo aqui, na faculdade, era uma dificuldade de explicar para os alunos esse dispositivo aqui. 43. Então, diz o 43 do Código Tributário. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos tem como, de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Econômica, fez uma operação à vista, já está, né? A operação à vista já está adquirido a renda. Ou jurídica, né? Tanto é que tributa mesmo que não recebeu, a não ser lá no lucro presumido que eu posso adotar regime de caixa, né? Bom, até aqui ele ainda não disse o que é renda. Aí vem o parágrafo, o inciso 1 do 43. De renda, assim entendido, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
nesse inciso 1 ainda não tem o conceito. Tem o quê? Tem a origem da renda. Ela pode ser originária do produto do capital, das pessoas jurídicas, do trabalho ou da combinação de ambos. Então, o inciso 1 ainda não nos disse o que é renda, mas ele diz de onde ela provém. Produto do capital, do trabalho ou combinação de ambos. Agora vem o inciso 2, e agora vai fechar a ideia do que é renda. De proventos de qualquer natureza. Portanto, provento de qualquer natureza não é do capital, não é do trabalho, ou não é outra coisa. Uma aposentadoria, por exemplo. Assim entendidos, os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Pronto. Fechou a ideia de que renda é igual a acréscimo patrimonial. Porque o inciso 2 disse que no inciso 1 é acréscimo patrimonial. E no inciso 2 também é acréscimo patrimonial. Portanto, a definição de renda está neste artigo 43, como acréscimo patrimonial. Acredito que isso ficou claro, né? É só ter paciência de ler esse dispositivo e destacando os pontos, né? O inciso 1, depois o inciso 2. E juntando o inciso 1 com o 2, chega ao conceito de renda como igual a acréscimo patrimonial. É o que eu disse aqui, ó. A leitura conjunta dos dois incisos aponta que renda é materializada pelo acréscimo patrimonial, representativo de uma mudança positiva do patrimônio. Agora vem o que dizem os autores. O fato do imposto de renda seria do tipo funcional. Ele depende de um resultado. Aliás, a renda é o pressuposto, né? A renda é um resultado entre receitas menos despesa e menos custos, e não estrutural. O ICMS talvez se encaixaria como estrutural, que pega um negócio jurídico. Aqui é funcional, é um resultado. Não alcança um negócio jurídico, como se observa, por exemplo, em relação ao ITBI. Portanto, em resumo aqui, isso aqui não é novidade, todo mundo que milita no imposto de renda sabe que renda é igual a acréscimo patrimonial. Agora vem alguns autores, né, que eu trouxe aqui rapidinho, que falam sobre este assunto. Meu amigo Silvério das Neves, né, tem um livro de contabilidade editado há muitos anos, né, está na 19ª edição. Ele diz: para ser tributado pelo imposto sobre renda, a disponibilidade deve ser efetivamente adquirida. Não se cogita a sua incidência se houver apenas potencialidade de adquiri-la. Evidente, a renda tem que estar adquirida. E adquirida pode, inclusive, ser a receber, não tem problema. Como é que o imposto de renda faz isso? Eu tributo algo que eu não recebi, e se eu não receber, faz o ajuste na provisão de devedores duvidosos, etc. lá, né? Em termos contábeis, diz o Silvério, a aquisição de disponibilidade econômica de renda está configurada quando esta é recebida, regime de caixa. Termos contábeis. A aquisição de disponibilidade jurídica ocorre quando a renda foi ganha, embora vá ser recebida no futuro, regime de competência. Esse é um detalhe importante. Falar regime de competência é a forma de fazer encontrar as receitas, a despesa e os custos correspondentes. Porque se eu não juntar esses três elementos, eu não chego ao conceito de renda. Isso se faz através do chamado regime de competência. É por isso que nós falamos, essa receita compete ao exercício tal. E, por decorrência, compete a despesas e os custos. Os contadores sabem, nós, né, que a despesa chega primeiro do que os custos. Os custos, eles são apropriados em estoque, né, quando produz o produto. E só vai apropriar quando vende. E despesa, às vezes, não acontece isso, ela chega primeiro. Às vezes tem
a despesa e ainda nem tem a receita ainda. Um aluguel, por exemplo, né? Quando começa a atividade, acontece isso. Agora, os maiores autores sobre imposto de renda é esses aqui, ó. Rubens Gomes de Souza, Tibere e o Bulhões Pedreira, que tem um livro fabuloso sobre imposto de renda. Eles dizem: a disponibilidade jurídica consiste no título jurídico que legítimo contribuinte a perceber se há rendimento, regime de competência, enquanto a disponibilidade econômica vem a ser o mesmo título acrescido da percepção efetiva do rendimento, regime de caixa. Bom, então essas são uma recordação rápida do que é o conceito de renda na legislação, né? Ou seja, é análise conjunta da Constituição com o Código Tributário. Aqui tem mais uma ideia que para os contadores, né? Isso aqui não tem problema nenhum. É o regime de competência para apuração da renda, né? E no Brasil é muito interessante, né? Eu acho que tem 2 impostos de renda, só tem um outro nome, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido. No final das contas, continua tributando a renda, né? Isso é uma questão aí de contribuição para não dividir com os municípios, etc., né? A apuração do IRPJ e da contribuição tem como partido o lucro líquido. Vem da lei das SAs. Em tais princípios, o regime de competência, por 2 razões básicas, determina o reconhecimento das ações nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou do pagamento. E o regime de competência, ele permite o confronto entre a receita, a despesa e os custos correspondentes. Isso é uma necessidade para chegar à renda, né? Senão, se eu não fizer isso, eu não tenho um acréscimo patrimonial. É certo que a adoção desse regime pode causar surpresa pela possível ausência de liquidez. Agora, eu lembro que, na verdade, a legislação, né, do Imposto sobre a Renda tem regras especiais quando o regime de competência tem dificuldade de ser aplicado. Contratos de longo prazo, por exemplo, tem regras como é que faz isso, né? Porque é isso, o regime de competência às vezes tributa sem ter o dinheiro correspondente. Então, a legislação tem, né, meios de ajustar quando isso, nos contratos especiais. Ademais, quando há risco de ameaça a essa compatibilidade, a própria legislação cria as condições para neutralizar os seus efeitos. Exemplos: não notabilidade das provisões, contrato de prazo de execução superior a 1 ano, venda a prazo na construção civil, contrato de concessão, avaliações de ativo, passivo a valor justo. Então, tudo isso aqui fica radicando em torno dessa questão do regime de competência. Regras especiais quando ele não pode ser aplicado de imediato. No final, na grande maioria dos casos, a separação entre lucro contábil e o tributável apresenta efeito meramente temporal, como se verá mais adiante. Então, volta àquela ideia inicial, né? Talvez o Brasil deveria encaminhar uma solução na legislação para ter compatibilidade entre o regime contábil e o regime fiscal, porque naquele CPC lá que eu fui examinar, qual é que é o número dele? Eu esqueci o número, vai aparecer lá na frente, que é sobre os lucros, e eu demorei 2 dias para entender aquele CPC, viu? E tenho dúvida se eu entendi direitinho. Na verdade, o que ocorre isso é questão temporal apenas. Então, para simplificar o sistema, talvez pudesse mudar a Lei 12.973 para recepcionar a contabilidade plenamente. Agora vamos falar um pouco sobre gestão tributária, né? A gestão tributária, eu acredito que não é novidade para todos nós que atuamos na área, no dia a dia, mas de fato a gestão tributária ela é extremamente importante dentro da gestão empresarial. É muito importante que a gente não confunda o que é gestão tributária
e que ela não é igual a planejamento tributário. O planejamento tributário, ele na realidade está contido dentro da gestão tributária, mas ele por si só, essas duas palavras não são sinônimo. E como a gente pode dividir mas como a gente pode conceitualizar o planejamento tributário e a gestão tributária? Bom, o planejamento tributário, ele nada mais é do que uma busca por uma conduta alternativa, ou seja, eu já tenho um negócio jurídico que eu poderia praticar de uma forma, e aí eu acabo praticando esse negócio jurídico de outra forma, de uma forma alternativa. Opa, nosso slide voltou, vamos lá, aqui. De uma forma alternativa. Então, na realidade, eu teria uma operação típica, mas com o objetivo de economia tributária, eficiência, eu busco uma outra forma, e essa forma, dentro da legislação, dentro da licitude, se realiza o planejamento tributário. Então, ou seja, o planejamento tributário nada mais é do que você planejar uma operação no futuro e efetivamente realizar de uma forma que não é considerada hoje típica. Para ser sincera, esse tema eu poderia ficar falando o tempo todo. Eu gosto muito de planejamento tributário, é um dos temas que eu mais gosto. Vejam aí, a gente já percebe o primeiro sinônimo de loucura da pessoa, né? Falar que gosta de planejamento tributário. Se eu tiver mais dois desses indicativos, é hora de internar, tá, gente? Mas enfim, estamos todos aqui mexendo com a área tributária, a gente tem que achar uma área que a gente gosta mais, e a minha é do planejamento tributário. E aí, depois disso, além do planejamento tributário, como eu disse, ele está contido dentro da gestão tributária. A gestão tributária nada mais é do que fazer parte desse processo de administração de uma empresa. A gente sabe de fato que a gestão tributária, ela, principalmente num país como o Brasil, ela é extremamente importante porque hoje ela é muito custosa. Na época que eu ia nas empresas para fazer auditoria das obrigações acessórias, enfim, das apurações, eu me lembro que eu atendi uma empresa que era francesa, que ela tinha a matriz na França e aqui no Brasil era como se fosse uma filial, né? Uma filial entre aspas. E eu me lembro que, conversando com o gerente tributário dessa empresa, ele falava que a grande dificuldade que eles tinham era de explicar para o pessoal da França, porque lá na França eles conseguiam ter 5 funcionários cuidando de toda a gestão tributária da União Europeia, enquanto que no Brasil eles precisavam de 50 funcionários. Era uma empresa grande que tinha toda essa operação tinha operação no Brasil inteiro, então ele, além da gestão tributária federal, ele tinha uma gestão tributária estadual, que de fato era uma questão muito custosa, né? Porque a gente sabe da universalidade, da quantidade de legislação que nós temos do ICMS, e realmente isso acontecia. Então era essa grande dificuldade em falar sobre, explicar para os gringos essa questão da gestão tributária, que na verdade no Brasil, mesmo sendo menor, precisava de muito mais pessoas do que efetivamente precisava lá fora para cuidar de toda a União Europeia. E realmente a gente sabe que na prática é essa dificuldade que nós temos mesmo. É muito difícil a gente ver uma empresa que consegue ter um único funcionário para realizar todo esse arcabouço de legislação, realizar todas essas obrigações acessórias. Não é fácil. A gente sabe realmente dessa dificuldade. E a gestão tributária, ela entra dentro da gestão empresarial exatamente por isso, para tentar se compreender e buscar alternativas que sejam menos custosas, que custem menos para a empresa, tanto de quantidade de pessoal que precisa para operacionalizar determinadas operações, ou até mesmo custo tributário, o valor do tributo, que a gente sabe o quanto efetivamente é caro. A gente aqui relembra alguns autores, né? De novo a gente fala do Padovese. Ele sempre tratava essa questão da contabilidade, da gestão tributária dentro da contabilidade, e dessa importância do contador atuando fortemente dentro da gestão tributária. E a gente traz alguns enxertos aqui do livro, que é um livro que eu acredito que, se vocês não leram ainda, vale a pena ler, ele é muito bom, mas que a gente percebe que basicamente o que se trata aqui é a importância desse contador dentro da empresa, fazendo essa análise, tendo uma atuação mais forte, de fato, para fazer essas perguntas que
são necessárias dentro de uma gestão tributária e efetivamente não só preenchendo as informações, preenchendo as obrigações acessórias e cumprindo essas regras e, enfim, e legislações que nós precisamos seguir. E de fato, essas escriturações, embora a gente fale que a escrituração, ela realmente, a gente sabe que o SPED veio para facilitar a vida da fazenda, enfim, que a Receita Federal para ela ficou tudo muito mais fácil, mas a gente também tem que aproveitar e tentar utilizar as informações que nós colocamos lá como uma ferramenta, para tentar entender quais outros benefícios eu posso ter, que eu não esteja tendo, qual é o custo de fato dessa operação e assim sucessivamente. E aí esses autores, eles concluem de forma que a gestão tributária ela é imprescindível para a sobrevivência e a adaptação do negócio no mundo competitivo, globalizado e de custos tributários elevados. E isso é exatamente aquilo que nós estávamos falando antes. Nós temos um custo tributário hoje muito alto, então é inviável pensar em planejamento, em uma gestão empresarial sem colocar a gestão tributária dentro da empresa. E aí os contadores de fato têm um papel extremamente importante. E quais são essas perguntinhas que eu preciso fazer para que a gestão tributária de fato faça sentido dentro da minha empresa? Aí a gente levantou algumas aqui que são bem tranquilas, mas que com certeza vocês já se depararam com elas durante o seu cotidiano. Então, a partir de que momento eu vou escolher qual é o meu regime de tributação? Eu vou optar pelo lucro real, pelo lucro presumido? No lucro real, ele vai ser anual, vai ser trimestral? Essa pessoa jurídica que eu trabalho, ela já tem um prejuízo acumulado? Enfim, são essas informações que eu preciso considerar para que no momento de fazer a opção de qual regime de tributação, seja uma opção consciente, uma opção que faça sentido do ponto de vista da dinâmica da empresa e que efetivamente não prejudique a empresa considerando um custo maior do que efetivamente ela precisaria ter. Então isso é extremamente importante. A gente colocou mais outras perguntas, por exemplo, se há formação de lucro no decorrer do exercício, se a gente está tratando, por exemplo, de empresas que ela não tem uma atividade linear, ou seja, e na realidade a atuação dela pode ser de forma por períodos, às vezes ela tem lucro num período, no outro período ela fica sem recebimento e assim sucessivamente. E, embora hoje o nosso foco seja o imposto de renda e a contribuição social, nós não podemos esquecer que na realidade essa opção vai impactar, via de regra, também a operação do PiscoFins. Então, eu optei por um lucro presumido, sei que eu vou ser cumulativo, optei por um lucro real, sei que vou ser um não cumulativo. É óbvio que a gente sabe que existem situações específicas na legislação, que nós temos operações mistas, que a empresa ela é cumulativa e não cumulativa, existem algumas obrigatoriedades de regime cumulativo, mas via de regra não. Via de regra, o que eu decidi para o imposto de renda e contribuição social, eu também vou ter que utilizar para o lucro, para o PIS e para a COFINS. E aí a gente começa a falar de novo, a entrar mais no tema sobre a forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social. A gente sabe, a partir do artigo 44 do CTN, que a base de cálculo do imposto de renda, imposto de renda e da contribuição social, ele vai ser ou o montante, o lucro, né? O imposto é o montante real, arbitrado ou presumido. Já dessa frasezinha, a gente consegue perceber que nós vamos ter pelo menos 3 formas de tributação. O lucro real, o lucro arbitrado e o lucro presumido. E aí a gente fala aqui, né? A gente coloca essa ressalva. Embora a legislação utilize a palavra imposto, na realidade a gente sabe que o imposto de renda, como o Dr. Ayrton já mencionou, ele sempre vem acompanhado da irmãzinha chata lá, que segue ele em praticamente tudo. A CSL. Então, sempre a CSL está junto. Então, basicamente, de novo, regra geral, se a gente está falando de imposto de renda, a gente também pode considerar para a CSL, salvo algumas exceções que estão na legislação. E aí, na verdade, eu começo já a adiantar alguns pontos que a doutora Ayrton vai poder explicar melhor na sequência, mas relacionado à livre escolha do contribuinte.
De fato, existe essa livre escolha de lucro real e lucro presumido, mas também existe uma grande questão relacionada a se existe essa livre escolha também para o lucro arbitrado. A gente sabe que a legislação estabelece algumas situações que estão vinculadas, que permitem a aplicação desse lucro arbitrado, mas até que ponto isso de fato é um rol taxativo, é um rol restritivo ou não, se o contribuinte poderia ou não utilizar-se desse lucro arbitrado, bem como se utiliza do lucro presumido e do lucro real. Também já vou adiantando um ponto que na sequência a gente vai falar um pouco mais, mas o artigo 257 do Regulamento do Imposto de Renda já de 2018, ele traz uma lista de empresas, uma lista de situações que há a obrigatoriedade de tributação pelo lucro real. Ou seja, se você está listado lá, infelizmente você não vai ter essa opção de lucro real, lucro arbitrado e, eventualmente, lucro presumido. O que nós temos é que, de fato, se você está ali, você vai ser obrigatoriamente tributado pelo lucro real. E aí, de novo, falo sobre essa questão dessa dúvida do lucro arbitrado, que o Dr. Ayrton no futuro vai conseguir falar um pouco melhor pra gente sobre isso. Vamos falar rapidamente sobre o lucro presumido. Eu sei que aqui não é o objetivo a gente perder muito tempo com ele, porque não é o foco do nosso treinamento, mas a gente precisa dar só uma pincelada sobre ele. O lucro presumido, como o próprio nome diz, ele é uma forma de apuração que a gente chama de simplificada. Essa forma de tributação simplificada, ela ocorre basicamente da seguinte maneira. Ao invés de apurar o lucro real efetivo da empresa, eu opto por presumir, como o próprio nome diz, um percentual que aquilo será lucro da empresa. Então, na realidade, se eu não estou dentro daquele rol taxativo do 257 do Regulamento do Imposto de Renda, se minha atividade não está lá, se eu não exerço alguma coisa que está escrito ali, eu posso optar pelo lucro presumido. Ah, bom, tudo bem. Qual é a grande regra que normalmente a gente mais vê na atuação relacionada ao lucro presumido? É relacionado à receita bruta das empresas. Se você tem um limite, se você tem uma receita bruta máxima de 78 milhões no ano calendário, então você pode optar pelo lucro presumido. Passou disso, aí a opção é obrigatoriamente o lucro real. A gente tem essa receita bruta, ela já foi menor no passado, agora ela já está com 78 milhões, algumas pessoas já falam que teria necessidade de aumentar um pouco mais esse valor, mas a verdade é que o valor que a gente tem é esse. Agora você pode me falar, Camila, aconteceu o seguinte, eu comecei a fazer a minha apuração, o ano passado eu estava dentro desses 78 milhões, mas eu vejo que hoje, esse ano, a minha empresa está indo super bem e esses 78 milhões eu já vou bater no primeiro trimestre. Falo, nossa, que sucesso, primeiro parabéns, ótimo, a gente está num momento de crise, se você está conseguindo ampliar a sua receita bruta, é maravilhoso, via de regra é maravilhoso, né? Mas o que acontece com essa tributação que você no começo do ano optou pelo lucro presumido? É muito simples, a legislação ela não faz você alterar do lucro presumido para o lucro real, mesmo que você tenha superado esse limite legal. Se você apresentou mais de 78 milhões, o que vai acontecer na realidade vai ser uma consequência para o próximo ano. No próximo ano você não vai mais poder optar pelo lucro real, mas nesse ano você pode se manter você pode e na realidade deve se manter dentro da tributação do lucro presumido. E aí nós temos o seguinte, vamos supor que no começo do ano eu optei pelo lucro real, mas eu começo a perceber que o lucro real ele não é vantajoso para mim. O que acontece? Sei lá, por exemplo, eu tenho muito prejuízo contábil, enfim, a minha contabilidade, por motivos que eu não consegui prever no início do ano, começa a ter algum tipo de alteração. Eu posso mudar do lucro real para o lucro presumido? Também não posso. Então, o que a gente tem que entender é que a opção exercida no início do ano calendário, ela vai ser válida para todo ano, independente de sua situação econômica ter sido alterada ou não. Então, essa realmente não tem o que fazer. A gente tem essa situação e a gente vai ter que arcar com ela durante todo o ano calendário. No exercício da advocacia, a gente vai tendo alguns fatos, né?
Às vezes a empresa opta pelo lucro presumido e começa a dar prejuízo. Isso. Aí a pessoa nos procura. Eu posso mudar? É isso que a doutora Camila falou, que não é possível. Então, escolher a forma, às vezes... Tá. Outra coisa... então, eu não posso. Se eu escolhi no começo do ano lucro presumido, estou o ano todo vinculado. Agora, o primeiro item aqui, no curso do ano calendado, pode ser mantida a tributação pelo lucro presumido, ainda que a receita tenha superado o limite legal. Isso, às vezes, permite planejamento tributário. Principalmente na área imobiliária, que eu vejo que acontece isso. Vai lançar um prédio e vai passar do limite de 78. Né? Mas, se durante o ano eu fico no lucro presumido, mesmo que eu tenha superado o limite, às vezes isso dá uma economia tributária grande, fechar os negócios dentro do ano. Né? Eu acompanhei um caso que a venda das unidades deu mais de 120 milhões e ficou no lucro presumido no ano em curso. Então, é possível, às vezes, olhar para o lucro presumido também. O que eu vi é na atividade imobiliária, que geralmente acontece isso. Né? Bom, vou falar agora então do lucro arbitrado. O lucro arbitrado está lá no 44, né, do Código Tributário. Tem lá lucro real, presumido e arbitrado. A grande pergunta do lucro arbitrado, que todo mundo sabe o que é o lucro arbitrado. Né? Então ele diz aqui o regulamento, né, o artigo 603, cuja base legal é o artigo 47 da Lei 8981. E está na IN 1700. O arbitramento do lucro pressupõe a ausência ou a imprestabilidade da escrituração contábil. Assim, né, nós fizemos aqui, a legislação fiscal emprega o vocábulo arbitramento em 3 acepções. Ato administrativo de apuração da base de cálculo por meio de métodos indiciários. Definição legal de base de cálculo substitutiva. Ato decorrente da impossibilidade da adoção da base substitutiva. Aí, o que diz a doutrina? Que o lucro arbitrado não é penalidade, e nem poderia. Ele é uma forma alternativa de chegar na base de cálculo. Portanto, ele continua sendo base de cálculo. Agora, a grande pergunta que se faz sobre o lucro arbitrado é se a empresa pode optar por ele. Não é que ela tenha, se ela tiver os problemas, a escrituração não é confiável, tem problema, ela vai para o lucro arbitrado. Mas, mais de uma vez, eu fui consultado para emitir um parecer se a empresa que estava no lucro presumido, por exemplo, superou o limite. Mas o que acontece? Estava lá 8% no lucro presumido da base estimada, e quando ela pula para o lucro arbitrado, vai para 9,6%, que é 20% que acresce. Bom, e a empresa tinha um lucro próximo de 20%. Aí ela queria saber, é uma auditoria que me consultou, se ela poderia exercer opção pelo lucro arbitrado. Eu fui estudar a matéria e não quis emitir o parecer. Eu falei para ele, se eu for emitir o parecer, eu acho que eu vou falar que não. Não é? Falar que não, mas eu sei que tem gente que pensa diferente, que imagina que o lucro arbitrado pode ser por opção. Agora, e por que me parece problemático dizer que é opção? Porque o lucro arbitrado, ele tem condições, né? Ausência ou que tenha problema na escrituração contábil. Nessas situações não tem problema nenhum, a contabilidade está perfeita. Então, do ponto de vista jurídico, o lucro arbitrado pode-se dizer que ele é uma regra de fechamento do sistema. Eu não optei pelo lucro presumido porque
minha receita superou. E eu não consigo tributar pelo real porque a minha escrituração está com problema. E o que confirma isso? Porque eu posso ter lucro arbitrado em algum período e o resto do ano ser lucro real. Ou seja, sanado o problema da contabilidade, eu posso voltar. Então, essa discussão do lucro arbitrado, né, se ela é mais uma opção franqueada ao contribuinte, tem esses detalhes. Eu fui procurar na jurisprudência. Como é que está respondendo isso o CARF, por exemplo? Eu acho que tem, na próxima tela, eu acho que eu pus um julgado. Vamos ver. Está aqui, né? Arbitramento do lucro representa faculdade mais uma opção ou é uma imposição legal. Eu estou trabalhando numa defesa que houve arbitramento no âmbito do ISS. Estou trabalhando agora, fazendo uma ação judicial, e o fisco era um estacionamento de veículos, foi lá, no mês de 2016, porque a contabilidade tinha problema, a escrituração contábil tinha problema, aí o fisco foi lá e levantou alguns elementos e foi arbitrar. Arbitrar. Veja, nesse caso do ISS, é arbitrar a receita. Aí nós temos que ir ao artigo 148 do Código Tributário. Ele diz, o artigo 148, registro que o arbitramento será adotado quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados. E eu acho que esse dispositivo, o 148, nós temos alguma dificuldade para entendê-lo. É preciso separar o que é o arbitramento e o que é apuração da omissão de receita. Houve um julgamento recente do STJ, né, doutora Simone? Doutora Simone é o anjo da guarda que está aqui, do ITBI, que ela mexe muito com isso, do ITBI, né? Houve um julgamento importante, recente do STJ nessa matéria. O exemplo que consta lá é uma venda de um apartamento, né, que coloca na escritura um valor, sei lá, 600 mil, por exemplo. E a região onde estava o apartamento, os negócios são feitos normalmente por mais de 1 milhão. Aí vem o fisco e fala, eu não aceito a base de cálculo para o ITBI de 600 e cobra sobre 1.200.000, por exemplo. O que o STJ decidiu nessa matéria? Ele não pode fazer isso, mudar a base de cálculo apenas, ele tem antes ter que provar que houve omissão de receita. Ou seja, ele tem que reunir elementos que houve omissão de receita, a operação praticada não era aquela verdadeira, e aí sim fazer o arbitramento. Esse julgado do STJ me parece muito importante na matéria de arbitramento em geral. Quer dizer, o arbitramento é meio de apurar o quanto é. O arbitramento não faz prova da omissão de receita. Ou seja, se tem omissão de receita, tem que provar a omissão de receita para depois arbitrar. Então essa questão do arbitramento, ela não fica restrita só ao imposto de renda. No imposto de renda tem o lucro arbitrado. Eu só estou dizendo que o arbitramento ele caminha por todo o sistema, né? E nesse artigo 148, isso que eu estou dizendo, são duas realidades que tem lá.
para poder arbitrar, tem que provar. No caso do lucro arbitrado, do imposto de renda, é isso que acontece. O fisco pode chegar e arbitrar o lucro da empresa? Não. Ele tem que mostrar primeiro, mostrar por evidências, etc., que a escrituração tem problema. Se não tiver isso, o lucro arbitrado é indevido. Então, o lucro arbitrado está condicionado, né? E o artigo 603 do RIR aponta as situações que podem levar ao arbitramento do lucro. Todos eles correspondentes à impossibilidade da apuração do lucro com base na escrituração contábil. Então, como é que a gente consegue fazer a ponte disso com o julgado do STJ? Que foi no ITBI. O lucro arbitrado, ele é método de apuração, mas ele está sempre condicionado a uma situação prévia. No caso do ITBI, o que diz o STJ? Bom, pode arbitrar a prefeitura, mas antes ela tem que provar que a operação praticada não foi aquela. E a escritura passada, etc., goza de fé, né? Tem fé de veracidade. Teria que mostrar que não é real. Aqui, no imposto de renda, é isso. Primeiro, está vinculado aos vícios da escrituração contábil. Se o contribuinte não tem meios para sanar os vícios da sua escrituração, a lei permite que ele antecipe o time e arbitramento do seu lucro. Continua sendo uma operação especial do lucro por impossibilidade da adoção pelas vias ordinárias. Este acordo aqui que eu disse. Ou seja, o CARF tem julgados dizendo que o lucro arbitrado não é uma opção, ele é uma decorrência de um problema. Seria a regra de fechamento e não uma opção. E também achei esses outros acordos aqui citando isto. Eu sei que tem essa ideia aqui, tem pensamentos diferentes. Tem pessoas que defendem com argumentos, às vezes, importantes, de que o lucro arbitrado seria uma opção. Não é o que eu constato na jurisprudência, etc. Arbitramento de ofício é uma obrigatoriedade. Por outro lado, é isso que está dizendo aqui. Se as condições apuradas no procedimento da fração exigir o arbitramento do lucro, o fisco não pode ignorar esse fato e, por conta própria, apurar o resultado para a tributação pelo lucro real. Como a doutora Camila disse no começo, hoje a legislação do imposto de renda ela tem ponto de contato com o PIS/COFINS, né? Se eu estou no lucro arbitrado, eu estou no regime cumulativo, né? As empresas que prestam serviços, quando ela vai para o lucro real, ela vai para o regime não cumulativo. E normalmente não tem muito crédito para apurar o PIS/COFINS. Então aí surge de novo a questão do lucro arbitrado. Mas, voltando quando o fisco constata problema, ele é obrigado a ir para o lucro arbitrado, está esse acordo aqui, ó, 1201, 404, 787. Lucro presumido, opção indevida, lançamento película, ausente elemento para sua operação, arbitramento. Então, aqui foi uma defesa que fizeram, que foi para o lucro real que não tinha as condições. E a empresa mostrou que era o caso de ir para o arbitramento. Eu acredito que é o que a gente tinha separado. Doutora Camila, não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí? Não, doutor, eu acho que está perfeito. Na realidade, eu tenho um caso dessa questão relacionada ao lucro arbitrado. Uma das empresas que eu auditava na época que eu revisava, né, as obrigações acessórias das empresas, a gente sempre ia numa empresa que era uma empresa com faturamento muito grande
E ela, por opção, ela adotava essa vertente que o doutor falou, né, que eu também não concordo, mas ela adotava por opção a apuração pelo lucro arbitrado. E eu lembro que pra gente era muito complicado, toda vez a gente chegava lá e pedia documentação para fazer a revisão, e era o que a gente chama no linguajar popular de um papel de pão mesmo. Ela mandava poucas informações pra gente para revisar, até pra gente não conseguir revisar e entrar nessa lista de obrigatoriedades do lucro arbitrado. Então, o que a gente vê, eu concordo 100% com o que o doutor falou, para mim, o lucro arbitrado, se você não está dentro da lista das situações destacadas na legislação, você não pode optar por ele, mas essa empresa acabava optando por dessa forma. E aí, como a gente revisava, a gente sempre levantava o ponto, falava sobre o risco dessa operação, mas eles, por opção, continuavam fazendo dessa forma. E realmente acho que é isso que o doutor falou, né? Embora existam pessoas que ainda defendam essa opção livre pelo lucro arbitrado, a gente sabe que, pelo que a gente vê na jurisprudência, não é exatamente isso que tem sido decidido, né, doutor? O momento de opção, na realidade, ele, como a gente já adiantou no começo, né? Ela é manifestada no primeiro pagamento do tributo e é devida para todo o ano calendário. É importante analisar aqui que aqui a gente usa a palavra tributo, mas quando a gente vai na letra fria da lei, na Lei 9.430, o que a gente percebe é que a palavra utilizada é imposto. Então, a gente até colocou aqui para vocês verificarem a legislação, o artigo 3º, que ele fala a adoção da forma de pagamento do imposto previsto no artigo 1º, e eu já adianto para vocês que é o imposto de renda, né, para essas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do artigo 2º, que é o lucro presumido, será irretratável para todo o ano calendário. E aí ele coloca no parágrafo único a frase que gera mais polêmica, a gente sempre recebe questionamentos sobre isso e de fato é algo que é muito pouco debatido ainda, que fala sobre a opção pela forma estabelecida no artigo 2º será manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro do início da atividade. Então, o que acontece? É muito comum a gente perceber na prática que as empresas, elas começam o ano, às vezes, com uma previsão. Às vezes acontecem coisas que a gente não consegue prever, né? E nessa gestão tributária que a empresa faz, ela acaba optando, por exemplo, pelo pagamento do lucro presumido. E o lucro presumido, como a gente sabe, ele é um regime trimestral. Então, em janeiro, fevereiro, março, eu ainda não tenho nenhum tipo de recolhimento do imposto, ou seja, do imposto de renda nesses meses. Mas, nesse período todo, eu já vou fazendo dando alguns indícios para a Receita Federal de qual regime de tributação eu efetivamente vou escolher. Então, por exemplo, eu tenho envio de DCTF, eu tenho pagamento de PIS/COFINS, e como a gente falou, acaba vinculando um pagamento ao outro. E aí fica a questão, gera a dúvida. Esses atos que eu faço antes do pagamento do imposto de renda, ele me vincula? É suficiente para demonstrar a minha opção? E de fato, a gente realmente vê muito isso na prática. A empresa ela manda a primeira DCTF de janeiro, e embora a gente esteja dando um exemplo com o exemplo do lucro presumido, que a tributação só vai acontecer no final do trimestre, já lá na primeira capa da DCTF, a gente tem a informação da forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social. E a pessoa já indica se é lucro presumido, se é lucro arbitrado, se é lucro real trimestral ou anual, enfim. A gente já tem esse indicativo, mas eu ainda não paguei nada. E já pago PIS/COFINS já logo nos primeiros meses do ano, seja pelo regime não cumulativo ou pelo regime cumulativo. E aí fica essa dúvida. Esses atos realizados anteriormente, eles seriam ou não suficientes para demonstrar para a Receita Federal qual é a minha opção? E aí, gente, eu tô falando sobre isso, mas é para gerar de fato a dúvida em vocês e para vocês ficarem com essa dúvida. Porque o que acontece? A gente encontra a Receita Federal defendendo que esses atos realizados antes, eles podem sim ser suficientes para demonstrar essa opção do cliente, do contribuinte.
Mas o que a gente vê, se a gente for olhar a legislação de forma fria, é muito claro que ela fala do pagamento do imposto. E quando a gente está falando, lembrando Geraldo Ataliba, quando a gente está falando de espécies tributárias, nós todos sabemos que, embora no jargão popular muitas vezes a gente utilize imposto como sinônimo de tributo, eles não são sinônimos. E PIS/COFINS não é imposto. Então, quando a gente está falando de pagamento do imposto, para nós, o entendimento é que apenas o pagamento do imposto de renda é requisito suficiente para comprovar essa opção da pessoa jurídica. Aí você pode falar, não, Camila, mas eu comecei a fazer meus cálculos e na minha gestão tributária eu tinha optado por fazer por lucro presumido, mas aí aconteceu um monte de coisa que eu não tinha como prever no início do ano e eu resolvi optar pelo lucro real. O que eu faço? Eu não posso fazer um redarf para alterar o código do pagamento desse tributo. Existe alguma alteração para isso? Bom, aí eu posso te falar o seguinte, existe uma opção, mas essa opção não posso te falar que ela é totalmente livre de risco, porque a Receita Federal de fato defende que esses atos realizados antes são indícios da sua opção. Então eu não posso fazer redarf, mas eu já paguei PIS/COFINS, eu não paguei o imposto de renda, mas eu quero alterar o meu regime de tributação que eu achava que eu ia alterar no passado. Que na verdade a gente fala alterar, mas alterar no sentido de uma decisão administrativa da empresa, porque como a gente não fez o pagamento, pela leitura do artigo 3º, a gente ainda não fez essa opção. Então qual seria uma alternativa? Bom, uma alternativa possível, já que a redarf não é possível, seria o pagamento dos tributos que foram realizados ao longo desse período, com novos DARFs, e aí tentar a restituição desse DARF pago anteriormente. É uma opção que acaba sendo um pouco custosa para o contribuinte, mas de fato, como a redarf há um impedimento legal da sua realização, é a única alternativa que a gente tem para fazer. E aí a gente chega num ponto que a gente sabe que a gente vai ter que brigar. Embora a gente faça isso, pode ser que passe, pode ser que não passe, mas a grande chance é que exista uma briga com a Receita Federal exatamente sobre esse pequeno artigo que a gente destaca aqui. É o pagamento do imposto, mas eu tive outras atitudes no passado que acabaram demonstrando para a Receita Federal de alguma forma ou de outra que eu já ia optar por um regime de tributação, um regime de apuração. Então, é basicamente isso, como eu reitero o que eu falei no início, a gente joga essa dúvida, mas é para vocês ficarem um pouco com ela também, mesmo tendo essa alternativa que nós acabamos de mencionar. Ainda falando sobre o momento de opção, é muito importante a gente entender que depois que eu passei por essa questão relacionada ao momento de opção do imposto de renda e do regime de tributação, de apuração do imposto de renda e da contribuição social, eu ainda tenho outras decisões para tomar, ainda pensando na nossa gestão tributária. Eu inicio o ano falando, ok, vou começar pelo lucro real. E aí eu tenho duas opções. Eu tenho a opção pelo regime trimestral e pelo regime anual. Essa opção ela é extremamente importante porque ela também é feita no início do ano e ela vai ser utilizada durante todo o período. Ela é uma opção obrigatória e mandatória. A partir do momento em que eu optei pelo trimestral ou pelo anual, ela vai me acompanhar durante todo o ano calendário. Dentro do trimestral, eu vou ter uma forma só de apuração, que é o lucro acumulado no trimestre. Mas dentro do anual, eu tenho duas formas de apuração, seja pela suspensão e redução ou pela estimativa receita bruta. Aí a gente vem com uma alteraçãozinha. No caso da opção, quando eu optei pelo lucro anual e eu tenho essas duas opções, suspensão e redução, que é o balancete, né? Ou então a receita bruta, a gente sabe que eu não estou vinculada a utilizar a mesma opção durante todo o ano calendário. Na realidade, o que a gente vê com uma boa gestão tributária é que as empresas que estão dentro do anual, elas fazem esse cálculo todos os meses. Todos os meses, elas fazem os dois tipos de apuração e verificam qual é o efetivamente mais vantajoso para a sua empresa. E recolhem o tributo devido por essa opção, por essa forma de apuração. Então é basicamente isso.
Enquanto a gente tem no lucro real uma opção que vai ser mandatória para todo o meu ano calendário, de trimestral e anual, dentro do anual eu tenho duas opções que podem ir se mesclando, não tem problema nenhum que isso efetivamente aconteça. Doutor, não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa relacionada ao momento de opção? O que eu observo às vezes, que nas empresas, às vezes, o imposto de renda está num lugar e o PIS/COFINS está em outro. Então aí acontece aquela dúvida que a doutora falou. Quando coloca lá no PIS/COFINS a sistemática, se aquilo vincula o imposto de renda, né? Em vez de entrar nessa briga, talvez seja melhor, antes de colocar lá no PIS/COFINS, fazer o exame, né? Como é que eu vou ficar no imposto de renda? Porque depois pode mudar, como a doutora explicou aí, mas sempre tem problema. E eu me lembro que às vezes as empresas que têm variação cambial, por exemplo, isso é um problema grave, porque indica lá a sistemática lá, né, da variação cambial. Se você quiser até explicar, doutora Camila, como é que é isso lá da variação cambial, porque eu já atendi alguns clientes com problema desse tipo, por causa da indicação lá do regime da variação cambial, né, que pode diferir, não sei o quê, uma coisa assim, né? Você se lembra desses detalhes? Na realidade, doutor, a opção também feita pelo regime de variação cambial, de reconhecimento da variação cambial, ela é realizada no início do ano calendário e é irretratável para todo o ano calendário. Só que a legislação, ela me traz uma exceção a essa impossibilidade de alteração. Também é na DCTF que eu informo qual é o meu regime de reconhecimento de receitas, né, no caso variação cambial. E se eu tenho uma oscilação muito grande da taxa de câmbio, aí existe a possibilidade de alteração do regime que eu havia optado no passado. Então essa é a grande questão. Embora ele seja uma opção irretratável, ela comporta uma exceção. E essa exceção é exatamente nessa grande variação cambial, seja para mais ou para menos. Teve essa variação cambial e quando ela ocorre, o contribuinte pode de fato fazer essa alteração entre o regime de caixa ou competência. Como eu disse no começo, né, a gente vai lembrando as coisas, né, que aconteceram, que vai acontecer, certo? Então a gente fez essa telazinha aqui para falar da relação entre as leis tributárias e as normas comerciais. Em 1995, o artigo 37 da 9.249, ele incluiu o parágrafo 1º ao 247 do RIR 99, que hoje está no 258, né, no regulamento atual. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração em observância das disposições das leis comerciais. Ok, até aí não tem problema nenhum. Na realidade, né, como registramos aqui, a contabilidade societária não tinha autonomia. É isso que aquela primeira tela lá que a gente trouxe. No passado, a contabilidade era elaborada para atender o fisco. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, se isso realmente mudou ou se continua assim, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Em relação ao quê? Eu acho que as grandes empresas que estão sujeitas aos CPCs todos lá, né, possivelmente mudaram de vida. Eu tenho dúvida as que não estão obrigadas a seguir os CPCs. Se a contabilidade continua como era no passado. Aliás, eu tenho outra dúvida. Se as empresas que não estão obrigadas aos CPCs se seguem mesmo os CPCs, ou se continua fazendo a contabilidade como sempre fez, né? Os CPCs foram criados, e é uma coisa positiva, me parece, para tornar a nossa contabilidade, a lei da SA foi mudada para tornar universal, conversar com o mundo, né? Mas a minha empresa só trabalha dentro do território, então não é o caso. Então não tem dúvida disso aqui, né?
Pois se alguém quiser me dizer, né? Aí não vai dizer, né? Porque senão vai... Mas eu acredito o seguinte, doutor Ailton, que Ah, existe a societária e a fiscal. É independente se está no âmbito nacional ou internacional, a gente sabe que a hora que for fazer e providenciar o ICF, a gente tem que fazer as adições e exclusões para deixar a contabilidade fiscal, né? Então, assim, então eu separo o que é societário, que na verdade é para atender a necessidade gerencial da empresa, com indicadores, vamos dizer assim, algumas provisões, algumas coisas que vão acontecer, e depois eu faço a fiscal para poder atender a legislação fisco, né, a legislação federal. tá certo. Bom, a tendência é o ajuste se amplia, anexo 1, né? Porque eu estava até conversando com a doutora Camila ontem, nós fomos até olhar isso. Tem duas sonomativas aí que eu não me lembro de memória, que está armada, as duas sonomativas, para ir ampliando os ajustes. Doutor, é a 1753 e a 1700. Isso. Então, já está montado. Toda vez que precisa, eles vão lá, colocam mais um anexo. Isso está nas sonomativas. O que mostra que para o fisco, né, para a Receita Federal, eles não querem que as bases de cálculos, né, aqueles ajustes que faz nos CPCs. Um exemplo clássico que eu acho que tem hoje é a depreciação. Que pelo CPC é um contrato de lease, não sei o quê, mas ele manda tratar como se fosse aquisição e vai depreciando. Enquanto que a lei fiscal continua tratando aquilo como que não pode ser depreciação porque não houve aquisição do bem. Aí vem a própria lei, diz assim, como é que decide isso de acordo com o CPC? Se teve os benefícios, não sei o que, trata como se a aquisição fosse. E assim, aí fica esse litígio aí entre as duas formas de apuração. A própria depreciação que é em função hoje do uso, né? A gente faz em função do uso e não o que está no regulamento do imposto de renda. Isso mesmo, bem lembrado. Nós temos uma lista lá das... Exatamente. E depois, mas na verdade a empresa deveria seguir o que realmente acontece segundo a contabilidade, né? Aí começam esses problemas. Aqui então, neutralidade permanente em face dos CPCs pretéritos futuros. A lei 12.973, que foi muito criticada nesse particular, porque manteve a distinção entre, né, as regras contábeis e as regras fiscais. E o artigo 58, acho que é o 58 desta lei, que trata como é que faz isso. Já houve um regime de transição só da história, né, quando veio a 1273, tornou permanente a neutralidade tributária. O 58 aqui, autorizou a Secretaria Federal a emitir atos que garanta a não aplicação dos CPCs. Portanto, quando nós vamos lá naquela instrução normativa, às vezes a gente esquece. É esse artigo 58 aqui, da 12.973, que autoriza a fazer as sonormativas. Aí vem a 173, que dispõe sobre o procedimento de anular os efeitos dos atos administrativos com base em competência atribuída por lei comercial. Ou seja, como eu disse, no campo tributário, não admite. Aliás, vocês devem saber que a Receita, no passado agora recente, estava sugerindo um outro sistema para o imposto de renda, que não é esse que nós conhecemos. A Receita Federal queria, só que não seguiu, não sei porquê. Eles fizeram um projeto que seria completamente diferente. A apuração que ia apurar o imposto de renda quase que meio que independente da contabilidade. Eu acho isso impossível. Impossível passar na Constituição e no Código Tributário. Mas o certo é que tem essa distinção aqui, né, entre as questões contábeis e as questões fiscais.
custo de conformidade específico para imposto de renda. Segundo os dados do comitê, foram emitidos 52 CPCs, 23 interpretações e 9 orientações e 19 revisões. Bom, significa que os contadores têm matéria para se divertir, né? Porque tem tudo isso aqui, né? E às vezes eu vou ler os CPCs e eu confesso que eu tenho muita dificuldade, até de leitura. E por quê? A impressão que me dá, pelo menos nos mais antigos, que a redação era muito truncada dos CPCs. Que talvez fosse uma mera tradução do que acontecia. Eu noto que os CPCs atuais têm mudado isto, mas tem muitos CPCs, né? Tem 52, parou, né, de ser editado, eu acho. Interrompeu isso. A Receita Federal afirma que 93% dos ajustes dos anexos 1 e 2 decorrem de novos critérios contábeis. E é verdade isso. Isso motivou, é isso que eu estou dizendo, apresentar um projeto desconectado dos CPCs. Isso deve ser o ideal da Receita Federal. Ela quer comandar como sempre comandou. O projeto não angariou adeptos, né? Acho que não. Então, mas a convivência com a regra do CPC continua, a questão da convivência continua presente. Agora vamos num ponto importante, né? Que é a questão do que é receita, né? Que tanto problema já deu, né? E continua presente. Eu me lembro que, acho que o ano passado, uma empresa nos procurou por causa do PIS/COFINS lá, né? Que deu um crédito muito elevado. E boa parte daquele crédito é da Selic. Aí a empresa nos procurou e me perguntou, e daí? Eu vou tributar a Selic ou não? Aí eu fui estudar o assunto, achei uma decisão lá do tribunal, acho que é lá do Rio Grande do Sul, e fiz um mandado de segurança para não tributar a Selic nas restituições. E o motivo básico é que a Selic ela tem um conteúdo da inflação, na composição da Selic, né? Tem um conteúdo da inflação e depois de juros moratórios. Que é lucro? O que falaram? Lucro? Não, emergentes. Danos emergentes. Esses termos foi utilizado na decisão do Supremo, que diz que não é para tributar, né? A Selic incidendo na restituição não é acréscimo patrimonial, foi isso que concluiu o Supremo. Isso está relacionado ao conceito de receita. O Dr. Minatel escreveu um livro importante sobre o que é receita, né? Um livro importante, aliás, eu acho que é o único que tem. Eu me lembro que quando ele estava escrevendo, ele ia lá conversar comigo, eu falava, meu Deus do céu, cada dia surgia um negócio na cabeça dele. Aí um dia eu falei, por que você não pega aquele livro lá da tutora lá que faz negócio de bolo, aquelas coisas, quem sabe você vai conceito de receita. Mas aí ele foi trabalhando e ele conseguiu realmente encontrar, né, um conceito de receita, que depois foi recepcionado naquele julgamento lá, acho que a Rosa Weber, ministra, que deu o conceito de receita, né? Isto é uma coisa curiosa. Quando não tinha o PIS/COFINS assim, na contabilidade isso não era tão relevante. Mas depois que veio o PIS/COFINS, que tem como base de cálculo a receita bruta, né, nas vendas, aí diz o artigo, porque esse conceito de receita é antigo, ó, no 1598. Diz, a receita bruta das vendas. Eu comecei a trabalhar no imposto, na legislação nessa época aqui, viu?
com 1.598. Eu sempre conto aqui para o pessoal aqui do escritório, eles pensam que é mentira minha, mas é verdade. Eu tinha uma pasta AZ de arquivo. Porque não tinha internet, não tinha nada nessa época. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Eu não aguento decorar esses negócios. Aí eu peguei uma pasta AZ e coloquei lá uma folha de A a Z. Adicional de imposto de renda. Eu punha lá. E depois ia anotando o que saía da legislação. Você vê o que a gente fazia, né? Hoje, você põe no Google, vem a resposta de tudo. Mas no passado era complicado, né? Então a receita bruta compreende o produto da venda, da conta própria e o preço dos serviços. Mais tarde veio a 8981 e diz: a receita bruta do serviço compreende o produto da venda da operação de conta própria, o preço do serviço prestado e o resultado oferido na conta alheia. Eu sempre tive dificuldade para saber o que era conta alheia. Tá? Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Eu sempre tive dificuldade e agora nós vamos ver que isso tem definição. Vai aparecer daqui a pouquinho uma tela. Né? Aliás, eu defendi uma vez uma empresa de como é que faz? Que vende passagem para agência de turismo. Aí apareceu esse problema. A receita bruta na redação atual, né? Redação após a lei 12.973. E por que nós trouxemos isso aqui? Os incisos 1, 2 e 3 é conhecido nosso. A novidade está no inciso 4, né, do conceito aqui. Então diz, a receita bruta compreende o produto da venda dos bens das operações de conta própria. Ok, é uma indústria, produziu e vendeu. O preço da prestação do serviço em geral. Também, não tem, né? Já é antigo. O resultado oferido em conta alheia, que daqui a um pouquinho nós vamos ver como é que faz isso. Agora, o que apareceu de novo é esse inciso 4. E eu tenho dificuldade de entender o que está escrito aqui, no inciso 4. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir pensar o que está aqui previsto. Eles diz né, da lei 2973. Eu acho que é por causa do mundo moderno. Porque esse negócio de internet, essas coisas aí, vai surgir receita que a gente não imagina a origem. Já está acontecendo isso, né? Já está acontecendo isso na prática. As receitas de atividades, diz o 4, ou do objeto principal do prejuízo, não compreendido no inciso 1 a 3. Então não é produto de venda, não é prestação de serviço e não é conta alheia. Então é o quê? Essa é a pergunta. O que está previsto aqui no 4? Em direito, a gente chama isso de regra de fechamento do sistema. Quando o legislador quer fechar o sistema, ele coloca um dispositivo dessa ordem. Não é nem o 1, nem o 2 e nem o 3. Portanto, está dizendo que é uma coisa outra. É isso que está dizendo aqui. Né? As receitas, o objeto principal do prejuízo não compreendidos. Então, isso aqui funciona, fechou. É receita, deu acréscimo patrimonial para a empresa, vai ser tributado, não importa o nome. É isso que está escrito aqui. Né? Então, porque antes você ia classificar produto da venda, serviço, conta alheia. Se não tivesse aí, você ia dizer, pô, isso não é receita. Agora, isso me parece que não é mais possível, porque vai enquadrar aqui. Portanto, o futuro vai nos dizer que tipo de atividade vai dar uma receita que não é nem do 1, nem do 2, nem do 3, mas é receita. Talvez esse negócio aí das internet aí da vida aí, eu não sei como é que funciona o YouTube lá, eu sei que o pessoal ofere receita lá, no YouTube. Talvez encaixe aqui, né? É isso que eu estou dizendo, eu não sei se vocês pararam para pensar o que está nesse inciso 4 aqui.
né? Anotações preliminares. Aí eu estou dizendo aqui, no âmbito do imposto de renda, a receita bruta tem sentido relacional, estando vinculada a custo e despesas. Não se tributa a receita, tributa a renda. Ok, isso é coisa antiga, já é assim mesmo. Em face do PIS/COFINS, tem sentido estrutural, por corresponder diretamente aos negócios jurídicos alcançados. Quem eu vi tratando disso aqui foi o Minatel, dando essa diferença aqui entre no imposto de renda e no PIS/COFINS. Eu acho que é isso mesmo. Bom, vamos aqui para poder ir para o café, né? Anotações técnicas sobre o conceito de receita, no contexto atual do 12. No rigor, eu vou passar aqui para ver se eu não esqueço nada, porque isso aqui é importante para nós. O termo receita é utilizado como via para alcançar todas as atividades operacionais. Tá, ok. Até aí, tudo bem. Não é simplesmente uma soma, porque o termo receita bruta pode passar a ideia que é soma. Não é. Receita bruta é utilizado para pegar todo tipo de acréscimo que vai resultar. Então, não é correto dizer que receita bruta é a soma apenas. Não, aqui a questão é jurídica. Receita bruta é toda a receita que a empresa auferir. Ou seja, isso já estava na legislação, né? É a tipificação e a subjetivação em face de cada contribuinte, gravados na receita da atividade. Receita representa a origem ou a fonte da receita. Assim, agora eu vou estar lá aquele inciso 4 lá, que eu tentei procurar uma explicação para ele, né? Foi isso que eu fui fazer. O seu inciso 4, incluído pela Lei 12, né, no artigo 12 da Lei do 598, representa um termo em aberto para alcançar futura receita de atividade não enquadrada nos tipos atuais. Não seria uma receita eventual, mas sim permanente e originária de nova atividade operacional. Então, para mim, aquele inciso 4 foi colocado lá para isso. Se surgir coisa nova aí, que representa a receita da atividade, já tem um dispositivo para enquadrá-lo. É o que eu estou dizendo aqui, pelo menos a leitura que eu fiz. Aquele inciso 4 parece que é as atividades do mundo moderno aí, né? Que não corresponde a apenas venda e prestação de serviço. Aliás, só uma particularidade aqui, né? Quando, lá nos anos 2000, por aí, a parte da indústria era mais ou menos 30% do PIB. Hoje é menos de 10%. Hoje é serviços. E não é só o Brasil, isso é meio mundial. Isso. A tendência é cada vez mais ter receitas que não é de indústria. Isso não tem nada contra as indústrias, é o mundo moderno, né? Vem vindo esse tipo de atividades que não se encaixa, né? Aí a legislação, o que acontece? A legislação não consegue mais, porque a legislação está armada lá para trás no conceito em cima de receita de indústria, aquelas coisas que não é mais isto. Portanto, o que eu penso disso? Se tiver uma reforma tributária, é isso que vai ter que ser examinado. Quais são os fatos hoje que geram possibilidade de tributação? São outros. Então, a legislação terá que ajustar para chegar nisso. Eu acho que para terminar aqui, tem mais dois slides. Não. Eu acho que... sim, do reconhecimento da receita. Esse CPC 47, eu examinei ele. Foi o único CPC que eu tive coragem de examinar, viu? Lá no final nós vamos falar dele. Mas ele, o que ele fez, esse 47 aqui? Ele revogou os CPCs que tinha e agora ele é um CPC que absorve tudo, né, no tocante à receita. Esse CPC 47 me pareceu muito importante, esse CPC 47. Aí ele traz, né, o 47, isso aí é matéria para os contadores aí, né? Eu que tenho um técnicozinho de contabilidade, eu acho que eu não dou conta dos CPCs, tá? Aliás, eu vou pedir para os colegas lá
da Consulcamp e fazer um seminário para nós sobre os CPCs, ou então para o Silvério, né, que é meu amigo lá. A entidade deve, diz o 47, a entidade deve reconhecer a receita para refletir a transferência de bens ou serviços prometidos a cliente no valor que reflita a contraprestação a qual a entidade espera receber em troca de bens ou serviços. Isso é uma definição do pessoal da FIPECAP. Ok. Porque uma empresa que eu conheço me procurou, ela presta serviço. Aí o contrato é de 2 anos, mas ele vai realizando atividades e termina em períodos menores. Aí ele queria saber como é que tributava isso. Fechou o mês, por exemplo, já tem o serviço prestado. Assim, no rigor desse CPC, o reconhecimento da receita deverá obrar as seguintes etapas. Identificar o contrato, ok, sem problema. Identificar as obrigações de desempenho. Olha, gente, eu quebrei a cabeça para saber o que é isso. O que é esse negócio de obrigações de desempenho? Né? O que é esse troço? A conclusão que eu cheguei é eu entregar para o cliente o que eu contratei para fazer. Olha, eu cheguei a essa conclusão, mas se vocês perguntarem se eu tenho certeza disso, acho que não. Mas é isso mesmo, você atendeu a necessidade dele. Isto, eu entendi isto. Aí, juridicamente, eu tenho um negócio praticado. Entendeu? Isso. Eu tenho um negócio praticado. Foi essa a conclusão que eu cheguei, lendo o CPC. Lendo com uma linguagem jurídica. Desempenho, eu atendi o que ele precisa. Eu prestei o serviço, entreguei o bem, sei lá, uma coisa desse tipo. Né? Que eu acho que é isso. Exatamente, está de acordo. Está de acordo. Então, não estou tão ruim na contabilidade, né? Determinar o preço da operação, alocar o preço da transação e reconhecer a receita. Para mim, a dificuldade foi no negócio do desempenho. O resto me pareceu tranquilo. Mas, aparentemente, então, eu li corretamente isso. Né? Quanto às obrigações de desempenho, anote que os contratos são promessas de transferência de bens e serviços para um cliente. Está escrito aqui. Né? Caso seja distinto, cada um representa uma promessa de obrigação. Assim, uma obrigação de desempenho é a promessa executória de um contrato com um cliente para transferência de um bem ou serviço. Então, o termo desempenho devia colocar entre parênteses, né, o que era desempenho, né, mas não precisava. A receita só deve ser reconhecida quando for satisfeitas as obrigações de performance em contrato. Momento em que ocorre a transferência do bem ou serviço. O que eu noto na prática? E a doutora Camila pode nos ajudar. Eu não vejo o povo olhando o contrato, não, viu? Na prática, nas empresas, às vezes. Doutor, o CPC 47, quando ele surgiu, ele veio revogando um monte de outros CPCs, como o doutor mesmo explicou no início dessa parte. E o que a gente percebe é que as empresas ainda têm dificuldade de se adaptar ao CPC 47, até talvez pelas mesmas dificuldades que o doutor pontuou, da dificuldade da interpretação da norma, enfim. Então, a gente percebe que o esforço para a adoção desse CPC 47 ocorreu nas empresas que efetivamente são auditadas, que são empresas um pouco, às vezes, maiores, né? E que talvez a atenção esteja mais próxima, né, do fisco, né, nessas questões. Mas realmente a gente sabe que na prática todas já deveriam estar adotando, mas realmente existe uma dificuldade muito grande das empresas nessa interpretação do CPC 47. A gente sabe que às vezes a prática fica um pouco longe da regra, né, doutor? Reconhecimento tributário da receita. Essa IN 1700, exceto que, diferentemente do conceito de renda, de forma direta e expressa, não há no CTN ou na própria Constituição um conceito de receita. Dizer que não está na Constituição, eu acho que é em termos, porque a ministra lá encontrou um conceito de receita olhando a Constituição. Né? A Instituição Normativa 1700, com a redação da 881, apresenta o seguinte critério temporal para reconhecimento da receita.
A receita bruta compreende. Saldo de exposição de encontrado será reconhecido no período em que for configurada a aquisição de sua disponibilidade econômica ou jurídica, independentemente da avaliação quanto à probabilidade ou não do recebimento do valor pactuado. Muito bem, ok. Mas aqui se aproxima lá do negócio do desempenho lá, né? Se eu entreguei para ele, eu tenho o direito de receber. Se eu já recebi uma coisa, se eu não recebi, eu tenho um direito. Aqui ela está dizendo que independe, quando a probabilidade ou não do pactuado. O que ela está passando a mensagem? Não, eu fiz o serviço e o fulano lá, não sei lá, você vai me pagar não sei o quê. Houve o desempenho lá, você tem que reconhecer. Aí depois, se não recebe, não sei o quê, vai ser uma outra questão. Não é? É isso que eles estão dizendo. Era centrado na aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Isto, em direito, às vezes, tem dificuldade. Econômica, para mim, é quando eu recebi. E jurídica, quando eu vou receber ainda, né? No particular, a conformidade e coerência com o critério fixado para o reconhecimento da renda, no qual a receita é parte integrante. Não dá para falar de renda sem ter a receita. Né? E também não dá para falar de renda se não tem despesas e custos. Né? Entretanto, assim como em relação à renda, essa disponibilidade precisa ser efetiva. Que eu acho que é isso que o CPC falou disso. Agora, só para fechar esse problema aqui, a questão da operação alheia. Uma vez eu defendi, como eu falei, uma empresa de fazer passagem de viagem, aquelas coisas, e despesa de propaganda também. Essas empresas, às vezes, já têm muito recurso em poder dela, que na verdade é de terceiros. Uma agência de viagem, ela cobra da gente, quando a gente vai viajar, o hotel, o navio, o avião, não sei o quê. Tudo o dinheiro entra no caixa da empresa. E quanto que é a receita dela? É um pedacinho daquilo. O resto é dinheiro de terceiro, que ela vai prestar conta. E a atividade dela está vinculada à atividade daqueles terceiros. Aí vem a questão me parece que é operação em conta alheia. Na verdade, é quase que uma parceria nele, né, que faz isso. Então, o artigo 12, na sua versão atual, indicou o inciso distinto da receita própria, receita em conta alheia, sem qualificadas. Conta alheia, o artigo destacado grava que o valor deve ser reconhecido ao resultado obtido pelo contribuinte. Então, está nos ajudando. Pelo contribuinte. Então, se eu tenho dinheiro que entrou no CAF, mas não é da minha atividade, isso não é relevante. Eu tenho que apurar quanto que é a minha receita. Que era o caso lá. O fiscal tinha autuado como receita da empresa todo o dinheiro que entrou. Virou um alto, nossa senhora, o valor. Aí, quando foi ver, foi feito laudo, etc., a receita era uma partezinha daquilo. O resto ele contabilizava o dinheiro recebido no passivo e depois ia pagando coisa e mandava os documentos lá para quem prestou serviço. A agência de propaganda que precisava, essas coisas. Essa situação foi avaliada nesse acordo aqui, ó, 933, que era a empresa da CVC, que aconteceu isso. Né? De fato, o fato característico contra a lei é a presença de representação, que é esta lei. Como diz o mestre Edmar Oliveira de Andrade, que tem hoje em dia, eu acho, o principal livro de imposto de renda é dele, desse mestre aqui. Quem não tem o livro dele, eu aconselho comprar, viu? Porque aí, doutor, foi sumindo os antigos, então sobrou ele, entendeu? Ele tem um livro importante de imposto de renda, o professor Edmar. As agências de turismo e a publicidade praticam operações em conta alheia ao lado das operações de conta própria.